Nada vai escapar. Existe um caçador e existe a caça. Alô, isso bem? Aqui é Falcão e hoje estamos com mais um episódio de World Building de personagens de League of Legends. E hoje iremos falar sobre o Rengar. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não sabe o que está acontecendo, a gente primeiramente faz uma review das skins, falando mais ou menos qual é a minha primeira impressão. Depois a gente vai para a biografia e por último fala sobre o conto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixar o cardzinho para você ir lá ver todos os personagens que já foram até agora. E se teve algum personagem ainda que a gente não falou, só deixar aqui nos comentários que com certeza entra na nossa listinha. E aí vai ser um próximo episódio que for na nossa ordem, beleza? Vou deixar aqui embaixo a pessoa que pediu esse personagem e bora lá conversar um pouco mais sobre as skins do Rengar. Então, pessoal, começando com a skin clássica, a gente pode ver que, pra galera que já sabe um pouco da história, ele é a contraparte do Kha'Zix. O Kha'Zix a gente já falou alguma vez já nesse episódio, então é só dar uma olhadinha lá que a gente tem mais detalhes sobre ele. Então, quando a gente fala sobre o Rengar, é interessante que a pegada dele é de um caçador, a gente pega assim como um leão, então faz todo sentido. E uma coisa que é interessante é que pra galera que curte o Homem-Aranha, um dos vilões do Homem-Aranha é um caçador. É o cara que tá lá com roupa de leão, como se fosse o rei da selva. E também é interessante pelo fato de que um dos trabalhos do Hércules é vencer do leão de Nemeia. Então eu acredito que seja um pouco de tudo isso, que tem essa mistura de referências com essa possibilidade, além do clássico Predador, né? Quando a gente pega assim, o Alien versus Predador, nós temos aí o Predador, o caçador cabuloso aí de outra... não é de outra dimensão, é de outro planeta. Então poderia ser também uma mistura de todo esse negócio com caçador, com selvagem, com leão, com trabalho, com força, com todas as coisas. Então acredito que seja mais nessa pegada de uma maneira geral. E assim vamos ver quais são as próximas skins para ver se existe algum outro gêneros losses que a gente pode ir pegando de todas as skins até agora. A gente vai pegar agora o Caçador de Cabeças. É interessante porque Caçador de Cabeças lembra um pouco, existe uma tribo aborígena, que eu não lembro exatamente qual lugar do mundo, que eles têm meio que a cultura de cortar a cabeça da galera, meio que secar a cabeça e pendurar nas árvores. Então, de uma maneira geral, pode ser que tenha essa referência. A gente pode pegar ali um crânio que está exatamente aqui sobre a minha cabeça, e você pode ver que pode ser o Kha'Zix. Pode ser o Kha'Zix, apesar de ele ter olhos para o lado, pode ser alguma outra criatura também. Mas acredito que de uma maneira geral, como um caçador de cabeças, deve ter cabeças penduradas. A gente consegue ver uma aqui em cima, um outro um pouquinho mais para frente, uma um pouquinho mais profundo. Então deve ser como se fosse da mesma forma que a gente tem prêmios empalhados, né? Os caçadores, principalmente os americanos, empalham suas caças como forma de troféu. Acredito que também deve ser dessa forma. O interessante também é que o primeiro vampiro clássico assim, nasceu da história de Vlad o Empalador, que não impede de estar empalando aqui também, no caso que só as cabeças. Assim, interessante que se for pegar no Game of Thrones também tinha uma cena clássica, não de empalamento, mas sim de crucificação. Então eu acredito que seja de uma forma geral uma forma de se mostrar o poderio e os seus prêmios. De uma forma muito interessante é que quando a gente fala sobre o mundo animal, mostrar poder, intimidação, muitas vezes é utilizado sem precisar necessariamente de luta. Claro que o poder, a força realmente ajuda bastante, porém a intimidação, o fato de conseguir vencer sem mesmo precisar lutar, é de grande importância evolutiva, porque quanto mais energia você gasta, menos energia você tem para o ato sexual e também para a alimentação, que são as coisas principais para a sobrevivência da espécie. Então, como a intimidação funciona bastante, estamos falando de um ser puramente selvagem, acredito então que uma forma de intimidação a esse nível ajuda bastante. Entramos agora um pouco com Caçador Noturno. Acredito que de uma maneira geral ele me mantém de uma forma igual todos os princípios, talvez mude um detalhe, como por exemplo nesse caso aqui, parece um pouco mais pro ninja, um pouco mais pro assassinato, um Assassin's Creed da vida, e pode ser que seja mais ou menos como isso. De uma forma geral, todos os Rengars até então mostraram-se uma marca no olho, uma cicatriz no olho, sendo que, pelo menos no Japão,
os olhos, eles mostram bastante coisa. Olhos são a janela da alma de uma maneira geral, isso em diversas filosofias, então não impede de dizer também que os japoneses, pelo menos nos animes, é mostrado o olho como algo poderoso em diversos níveis, e a gente percebe principalmente nos protagonistas power level, que eles são, assim, muito clássico, esses olhos poderosos. Então mostra aí essa marca de olho, cicatriz no olho, o Zoro também tem, a galera fica até especulando o que poderia ser. Talvez seja simplesmente uma cicatriz, ou pode ser algo que o Oda esteja segurando até o final da obra, só saberemos até o final da obra. Então, de uma maneira geral, eu só consigo ver essa proposta. Claro que nós temos um fator arcano, principalmente relacionado a uma possível lua cheia, não pelo fato de ser um lobisomem em si, porque nem seria um lobisomem é mais para um Warwick. Aqui o Ringar tem muito mais cara assim de um leoforme, né? Um leoide. Então, de uma forma geral, acredito que seja mais ou menos dessa pegada. A gente se mantém como um caçador, um assassino, então não muda muitas coisas. Claro, vamos ver nas próximas, de uma maneira geral, uma coisa que é interessante no Ringar é que ele se mantém fiel em todas as artes. Claro, provavelmente deve ter alguma que meio que zoe ele, da mesma forma que tem o Curtindo Verão, sei lá, o entregador, o faxineiro, cozinheiro, né, que foge um pouco da premissa do personagem, porém, de uma maneira geral, acho interessante ir se mantendo fiel a todos os seus gênios losses, porque, de uma forma geral, esse é o princípio da essência de um jogador, e no caso aqui, de um personagem. Aqui nós estamos falando já do mecha, o mecha, ou machine, e é interessante porque, de uma forma geral, aqui a gente percebe tanto aqui na parte holográfica, aqui na frente, o Kha'Zix. Né? Uma coisa interessante sobre o Kha'Zix é que ele muda biologicamente as suas capacidades genéticas a partir do que ele caça, a partir das experiências que ele tem. Então eu acredito que como uma forma de caçar o Kha'Zix, que possui esse gênio mutável, né, esse gênio instável muito forte, acredito que uma máquina especializada, principalmente que tem essas informações, ajudaria bastante. Acredito que de uma forma geral ele também reforça aquela ideia do predador, que tem as capacidades de se aprimorar, principalmente tecnologicamente, pelo fato do caçador ter uma tecnologia super avançada para caçar todos os tipos de criaturas diferenciadas no universo. Ele precisa ter mecanismos para isso, apesar que a sua biologia já ajuda, porém ter uma inteligência acima da média, pelo menos da média humana, ou pelo menos ter tecnologias avançadas que permitam essa facilidade, acredito que seja de uma tal forma. E aí é interessante, principalmente pelo fato dessa premissa. Eu queria saber mais a fundo do motivo real desses dois personagens, seja por um, seja pelo outro. A gente sabe que existe meio que uma ideia de rivais, porém, rival por rival, ok. A gente possui rivais na natureza, sim, mas os rivais eles normalmente estão mais relacionados ao mesmo nicho de predação. Então aqui, ter o mesmo nicho de predação é um tanto complicado, porque parece que um caça o outro. E é interessante a gente imaginar que um seria a presa do outro, mas um é a presa do outro. Então, assim, essa troca é um tanto complicada. Mas vamos ver qual que é a relação. Apesar de que a gente pode considerar que não são criaturas em si, não são animais, e sim são criaturas inteligentes, e para ter criaturas inteligentes de uma forma geral, é interessante a gente perceber qual é o fator sociocultural ou simplesmente se é um fator meio que pessoal deles mesmo. Então, pessoal, aqui nós estamos com um rengalho. Uma coisa que é interessante nesse aqui é que, se vocês forem parar para ver, principalmente no último que a gente falou sobre o galho, o frangalho, né? E aqui nós temos o rengalo. Claro que a ideia é fazer aí nesse mundo de gatinhos, então um leão é um felino, então fazendo um mundo de gatos seria algo assim, não tão longe, porém quando tem esse tipo de situação, quando tem esse tipo de proposta, eu acho um tanto forçado narrativamente, porque assim, por ser um negócio estupidamente específico, claro que, como eu falei, existe diversos públicos, então nós temos personagens para diversos públicos. E assim, claro, não vamos estereotipar de menininhas bonitinhas, elas querem menininhas bonitinhas, mulheres poderosas querem mulheres poderosas, homens bombadões querem personagens bombadões, homens bobos querem personagens bobos, meninas bobas querem personagens bobos. Claro que eu não vou dizer que necessariamente o seu perfil psicológico, emocional, reflete exatamente naquilo que você anseia, né?
Mas de uma maneira geral, vamos dizer assim que, pela quantidade de heróis que existem, pelas premissas diferentes que existem, eu acho um tanto zoado, particularmente, isso é a minha opinião, ter personagens como, por exemplo, o Rengar, que tem essa proposta de caçador, de destruidor, e meio que fica no meio de gatos. Ah, mas o gato, ele é meio que na brincadeira. Ah, ele é um caçador. Ah, ele é o maldoso, ele é traiçoeiro, não sei o quê. Tá, beleza, mas isso é uma piada. Isso aí é, assim, claro que a gente pode levar para outros públicos, mas de uma forma geral, eu acho tanto um desrespeito com o personagem. De uma forma geral, eu acho um desrespeito com o personagem. E é claro, pode ser simplesmente eu falando, mas meio que se você quer fazer uma proposta, né, bobinha, fofa, os caramba, então abraça. Porque simplesmente essa cara de sanguinário, tanto do Rengar quanto desse outro, que eu não faço ideia de quem seja, eu chutaria talvez o Taric. Taric não, o Jax. Mas se vai abraçar, abraça. Faz um Rengar com cara de gatinho fofo mesmo. Não coloca um cara sanguinário com uma adaga de pulso roxo vestido com um gatinho fofo, entendeu? Esse contraste particularmente me incomoda demais. Porém, se você gosta, aí vai do seu estilo mesmo. Mas particularmente para mim, se vai realmente fazer alguma coisa, abraça a ideia. Esse meio termo meio que fica, nossa, me incomoda demais. Então aqui agora a gente vai para o Guardião das Areias. O que eu acho legal sobre essas skins que tem essa proposta de história, primeiramente é que muda para um tigre, mas tigres, leões são os grandes felinos, então de uma forma geral não me incomoda essa pequena mudancinha. Ah, mas o gatinho te incomoda? Me incomoda pelo contraste, porque se fosse para abraçar a ideia, faz um gato fofo com uma cicatriz no olho, faz uma faca de borracha, entendeu? Se vai para abraçar, abraça. Mas se for para fazer meio que, não sei, quero me manter no saudável, no seguro, então não faz. Então, ou você arrisca, ou você não arrisca. Um meio termo, não. Então, o que eu acho interessante sobre essas propostas, principalmente com essas mudanças, é que quando tem realmente um princípio narrativo por detrás disso. A gente percebe aqui muito forte que tem um tigre, né? Mas é o tigre em si? Não, mas é a ideia da composição da imagem. Apesar de que a Janna pode não fazer sentido estar num ambiente de deserto, sendo que tem uma pegada meio que Frejord da vida, porém, não impede de ser se ela mexe com tempestades, tempestade de areia também eu não vejo tanto problema. Então você percebe que existe esse ar bem assim, de guardião, parece que o Ryze e a Janna são guardiões, e no caso aqui dele, realmente é o cara que está roubando esse artefato. Apesar de ser os guardiões, meio que parece que quem está roubando é o Rengar, porque tem essa pegada aí realmente de ladrão, de caçador, disso e aquilo e outro. Ele pode realmente também ser um guardião, onde existem esses três tipos de guardiões que são invocados quando alguma coisa acontece, um mais pro mago, outro mais pra feiticeira, e outro mais pra assassino, dependendo da necessidade, dependendo também de qual é o tipo de serviço ou qualquer coisa que eles estão guardando propriamente dito. Porém, de uma forma geral, você percebe que existem diversos misticismos por detrás dessa imagem. Você vê que tem toda a ideia da construção, toda a ideia da composição na frente, os dois atrás, parece que realmente os dois estão atacando. Então existem diversas formas de produzir uma plot, de ter uma história. Claro que no outro anterior dos gatinhos também você consegue imaginar uma história. Porém, aqui você consegue colocar diversas camadas bem mais fácil e menos forçado que no outro, trazendo muito mais contexto e muito mais força narrativa dentro de uma maneira geral. Então eu gosto bastante desse tipo de composições, principalmente quando traz um princípio narrativo bem forte, te traz gatilhos diferenciados, gatilhos mentais diversos, curiosidade, simplicidade, antecipação, autoridade propriamente dita, temos diversas aí que a gente pode encontrar. Então de uma maneira geral eu gosto desse tipo de construção, e realmente quando força bastante e traz bem reforçado, principalmente na suspensão de descrença, aí sim, eu gosto bastante. Aqui a gente entra já no Sentinela. É interessante porque Sentinela, ele tem assim, trolhos de significados. Claro que de uma ideia geral, Sentinela é Sentinela. Mas quando a gente fala sobre Sentinela, a gente tem como princípio tantas coisas. Então ele pode ser encaixado em tantos conceitos que, apesar de ser interessante a imagem, de ser bem
composto também, fica sentinela do quê? Né? Isso que me mata, né? Essa pseudo-informação. Uma coisa é você criar curiosidade, tipo, sentinela de não sei o que, mas depois desse não sei o que, tem um mistério por trás, mas sentinela. Fica qualquer coisa, né? Então isso me incomoda demasiadamente. E o que é legal sobre isso aqui é que você percebe tanto aí na pata, na ombreira, um pedaço do cabelo, que parece que ou ele está sumindo ou ele está chegando, né? Não tá muito para saber se ele está esvaindo ou se ele está sendo construído. Mas seja por um, seja pelo outro, é interessante essa ideia dessa invocação. Pela composição que está em volta, parece ser bastante que ele esteja enfrentando criaturas não do vazio, mas tenebrosas, né, do mal. Permite que a gente vê essa fuligem, esse lodo aqui em cima, ou fuligem um pouco mais para cima ali na espada ou ali nos cantos das imagens. Então você percebe que existe sim essa composição, tanto que o amarelo traz muito ar de divino, então fazer essa junção do divino com o amarelo é interessante, e esse esvaziamento da fuligem também é algo bem legal. Então assim, Sentinela, pegando todos esses princípios, tanto do divino com o amarelo, quanto desse sombrio com essa fuligem, pode ser que ele seja realmente o guardião de alguma coisa, que ele foi invocado de alguma certa forma, ou que realmente as partículas positivas de luz se materializaram nessa criatura, da mesma forma que criaturas sombrias se materializaram com essa fuligem. Então, é simplesmente quando traz esse princípio narrativo novamente, e traz esse gatilho mental, aí é interessante, aí é legal. Por quê? Quando alguma imagem conta uma história por si só, ou pelo menos te propõe narrativas, assim, despertam narrativas, com certeza ela tem muito mais profundidade conceitual do que outras. Claro que depende também da pessoa, claro que também depende do background da pessoa, também depende do princípio mental, dos gostos, tem diversas coisas que depende também o quão gatilhos traz. Porém, de uma forma geral, você tira uma média, considerando o público de pessoas que gostam do Rengar, ou gostam da premissa do Rengar, você percebe que existe sim essa composição. Então, não é um quesito de estereótipo, não é um quesito assim de significância, mas sim, se nós temos de um levante popular, um público que tem um princípio X e um gosto Y, então você trabalha em cima disso. E é assim que funciona a marketing, é assim que funciona a venda. Então, de uma maneira geral, até mesmo na arte, quando a gente fala sobre, principalmente na literatura, se você tem um público, você busca gostos particulares desse público. Porque aí você vai conseguir atingir da melhor maneira aquele público que você quer. E aqui nós temos para finalizar os demônios urbanos. Aí é interessante. Por quê? Olha a quantidade de informação que a gente tem aqui. Demônios urbanos. Quando a gente pensa em demônios, a primeira coisa que a gente já pensa, obviamente, são os demônios cristãos. Os diabos da vida. Claro que tem muitas pessoas que pegam para o lado mais, por exemplo, por yokais, que pode ser algo, né, trabalhado aqui. Mas se for parar para ver, a gente tem o quê? Uma referência forte de Wukong, né, apesar de ser um macaco. A gente tem uma referência forte também no quesito da fera, da Bela Fera. A gente vê também que tem um gatinho aqui, mas por que esse gatinho não me incomoda e me incomoda os outros? Porque isso aqui é um detalhe, isso aqui é um easter egg. Claro que da mesma forma que aparece, por exemplo, Sakura Card Captor, nós temos o Quero, que é um bichinho pequenininho, e ele vira um tigrão, alados, caramba. Então assim, aqui não impede de você simplesmente ter essa composição desse puta leãozão e ele se transformar num gatinho ou vice-versa. Não tem problema. Mas o interessante é você ter a história, a composição, não só essa mescla, mas sim essa ideia de composição de imagem e história. Então a gente percebe que, nós estamos falando de urbano. Se é urbano, cidade. Cidade, então, você vê que tem um show ali no fundo. Então é interessante que você percebe essa mistura dessa fantasia moderna ou essa fantasia urbana. Pode ser realmente uma alta fantasia urbana? Pode, porque a cidade em si não existe em nenhum local na cidade. Sim, por exemplo, Gotham. Gotham pode ser considerado, caso tenha elementos fantásticos, uma alta fantasia urbana. Uma alta fantasia dark urbana. Por quê? Porque
que Gotham não existe em outro lugar. Mas claro, como tá ligado aos Estados Unidos, então vou mandar uma mensagem para o presidente dos Estados Unidos, então sim, é uma baixa fantasia. Porém, se você constrói uma cidade que não existe no mundo real, pode ser sim considerado uma alta fantasia, mesmo que possua referências. Então aqui pode ser uma alta fantasia urbana, não sabemos qual é a referência direta ou se realmente essa cidade existe no nosso mundo real. Então é interessante você ver que diversos elementos trazendo a ideia como demônios urbanos. Além disso, você pode pegar os sinônimos figurados de demônios, como as pessoas que são ruins, ou os seus defeitos, ou os males da cidade. Então, os demônios urbanos seriam, por exemplo, os males da cidade. Então, ele poderia fazer parte de alguma transmutação que materializa algum mal da cidade, talvez uma violência, uma raiva, uma ira, ou ele pode realmente ser um algoz desses demônios do urbanos. Então, isso que é interessante, trabalhar tanto na parte indireta, na metalinguística, até qualquer outro tipo de linguagem que seja interessante, verbal, não verbal, significado, significância, etimológica, não importa. O importante é trabalhar diversas comunicações, diversas linguagens que trazem sim diversas referências possíveis e sim gatilhos de interesse. Obviamente, gatilhos mentais na literatura e aqui nas imagens. Então, pessoal, agora a gente vai ter a biografia do Rengar, o Acossador de Alcateias. É interessante porque já o nome já diz bastante coisa, não vou trazer um spoiler do que seria essa palavra, caso você não saiba, porque primeiro eu gostaria de ver o que ele traz na biografia, para aí depois trazer essa explicação de por que eu achei interessante a utilização especificamente desse adjetivo. Beleza? Então bora lá, conversar um pouco sobre a biografia, mas primeiro eu vou dar aquela lidinha e eu já volto. Vamos falar um pouco sobre então a biografia do Rengar. Primeiramente falando sobre o acossador. É interessante porque acossador significa aquele que persegue, né? Então realmente faz sentido. E o acossador da Alcateia, pelo fato, considerando que ele é um Vastaia, e considerando que, estamos falando de... Apesar de que a Alcateia é o coletivo de lobo, então poderia ser um tanto diferente, mas eu acho que um princípio geral de caça em grupo, caçadores, acho que essa seria essa a proposta. Mas vamos focar mais no quesito do acossador, que é o perseguidor. É interessante porque a biografia do Rengar, eu já esperava que fosse mais ou menos nessa pegada. De uma maneira geral, o Rengar ele é um patinho feio, ele basicamente é um leão que nasceu menor do que o restante dos seus irmãos, então ele foi jogado de lado como um bom em qualquer a gente vê nas histórias aí de Esparta, Então, temos aí como um principal leãozinho pequenininho que ele é jogado aí porque ele é menor do que os outros. Então, ele fica aí vagando pela floresta, se alimenta de alguns vermes, de algumas larvas, encontra um humano que tenta caçá-lo, mas ele é fraco, ele é um merda, então ele é poupado, um acúmulo de clichês aí, Então, não acaba com que ele vai seguindo o humano como forma de respeito, admiração, mas o humano não quer nada com ele, um dia se irrita, entrega uma faca pra ele e fala assim, agora você se vira porque senão você é um bostão. Joga ele no precipício e fala assim, agora se vira. Com isso, ele aprendeu algo que, convenhamos, ele já podia ter caído na real anteriormente, agora só precisou meio que de mais um impacto, mais um acúmulo de coisas para que ele caísse na real. Aí ele se torna um caçador, ele gosta de adrenalina, e assim, de uma forma geral, é uma biografia que é um acúmulo de, vamos dizer, conveniências? É um acúmulo de clichês? Sim. Então, o que te traz de interessante nessa proposta? Talvez meio que uma junção de alguns pequenos detalhes, como por exemplo, aqui a gente percebe uma construção de personagem. Nós temos, apesar de totalmente clichê, mas uma construção de personagem que ele era um zoado, que ele queria o respeito da família, aí depois se tornou mais poderoso do que ele imaginava ser, e depois no final ele joga fora a família porque ele já se viu que ele já meio que se depende dele mesmo e acabou, muito bem, obrigado. Beleza. Então temos uma construção de personagem, porém é uma construção. Aí nós temos o princípio de a sua motivação compreende aquilo que te traumatiza. Também já tem bastante disso, então só mais esse pequeno detalhe. Nós temos também no quesito da superação que se mostra, então junta mais um detalhe.
Então, claro que muitas vezes quando a gente constrói um personagem totalmente do zero, que não existe nenhuma referência, não tem ninguém que seja assim, realmente beira o impossível, porque, querendo ou não, nós temos aí diversos níveis de coisa e em algum momento alguém já criou alguma coisa. Como nós temos aqui esses pequenos detalhes que dão profundidade para o Rengar, mas de uma maneira geral, essa profundidade ela meio que é muito comum em diversos tipos de personagens nesse tipo de construção, então meio que, né, fica meio que daquele jeito. É interessante porque descobrimos finalmente que a motivação do Rengar caçar o Kha'Zix é pelo fato de que o Kha'Zix arrancou o olho dele e agora ele quer adrenalina de caçar, porque de uma forma geral é isso que ele faz. Meio que, de uma forma geral, a biografia do Rengar é interessante? É. Clichê pra caramba? Totalmente. O acúmulo de conveniências e de clichês? Totalmente. Então, o que deixa ele legal? O que deixa ele legal é o fato de ter um world building por detrás. A gente tem aí um Vastaya, algo que a gente já viu em alguns outros personagens, como por exemplo, né, a Shaya e o namorado chico dela, que também são Shayas, né? A Shaya não são Vastayas. Então, já percebemos que Vastaya é um tipo de humanoide do tipo criatura. Só que interessante porque ele aí é de Shurima, né? E ela é um Vastaya de uma outra região. Então será que os Vastayas eles são uma subespécie? Eles são raças? Eles são espécies? O que eles são? E é algo interessante que vale aí um pouco a curiosidade. Então, considerando que ele é mais um ser muito mais selvagem, leonino, e no caso dos outros dois, tem muito mais aspecto humano, claro, com alguns detalhezinhos, umas penas aqui e tudo mais, porém, daria para meio que se passar por humano, até que daria, né, com as pequenas modificações. No caso, ele é um tanto mais complicado. Talvez seja pelo fato de ter essa interferência ambiental de Shurima, por ter os acendidos e tudo mais. Pode ser, não sei. Então, como ele traz essa premissa de world building por detrás, background interessante de quem são, por que são, isso dá uma profundidade muito mais legal do que a própria biografia que ele traz. Claro que, obviamente, somando tudo as coisas, pode ser que se torne interessante, porém, de uma forma geral, assim, é uma biografia ruim? Novamente, não é. Porém, eu acho que podia ter trazido um pouco mais de... não profundidade, mas sim tirar um pouco os clichês e colocar algumas outras coisas. Já que estamos falando de uma criatura selvagem zona, constrói um negócio por trás. Não, ele foi abandonado pelo pai, aí ele viveu, né, na floresta e se sacrificou e teve determinação, aí ele voltou para a família querendo mostrar que ele é importante, aí ele se deu conta que ele era mais do que não sei o que, aí ele mata o pai e agora ele quer não sei o que, e não importa mais toda a raça dele, não importa mais toda a tribo dele, porque ele só quer adrenalina. Se ele só quisesse adrenalina mesmo, ele não ia ter voltado. Ah, mas ele pode ter sim aquele remorso também, aquela vontade, que depois no final ele se quebrou. Beleza, pode ter sim isso. Mas como é tudo muito e se, então desenvolve um pouco mais. Ah, talvez desenvolva no conto? Talvez desenvolva no conto. Claro que histórias separadamente precisam ter meio que contar por si só. Então, se eu tenho uma biografia, elas têm que contar por si só. Se eu tenho um conto, tem que contar por si só. Que se juntar, intensifica. Só que as histórias precisam se justificar. Ela mesma tem que justificar a sua própria existência. Então, por isso que eu digo que daria aí uma notinha aí mediana. Mas vamos lá. Às vezes o conto justifica a existência da biografia ou até mesmo traz alguns outros elementos mais interessantes que possam subir um pouco mais de ponto. Então, pessoal, agora que é o conto, né, A Presa, por Anthony Burch, vamos ver, né? É interessante porque tem um nome, Presa. Será que seria a presa dele? Será que é a presa biológica, tipo, dente dele? Ou será alguma outra presa específica que iria trazer de interessante? Não sei. Vamos lá, vamos descobrir. E eu volto aí com a minha primeira impressão. Vamos lá, vou falar um pouco sobre A Presa. É interessante esse conto
pela forma de construção dele. No começo eu achei um tanto chato, se for pegar aqui o texto, ele é um tanto parado aqui, e ele tem essas quebras. Tem essa quebra, depois tem essa quebra, e toda vez que tem essa linha, basicamente é mudando um ponto de vista ou uma passagem do tempo. Nós temos aqui basicamente palavras escritas de uma maneira normal, palavras escritas em itálico, isso mais de uma vez. É um tanto complicado o começo, assim, você identificar na cara o que é o que, considerando que tem diversas possibilidades, pensamento do Rengar, pensamento da criatura, quem é a criatura. Então, assim, por enquanto, não parece ser o Kha'Zix, pelo fato de ter um final, né? Seria um tanto muito fácil, simplesmente um conto chamado Presa, Prey, ser a caçada final, considerando também que nós estamos falando sobre Juba, nós estamos falando sobre os dentes da criatura eram afiados, lisos, e por isso seu colar. Pelo que a gente viu na biografia, ele caçou criaturas e colocou aqui como ombreira, prendeu como colar, como coisas pro cabelo. Então, né, no caso a Juba. Então é interessante você ver que nós temos o quê? O ponto de vista do Rengar e o ponto de vista da criatura. Então tem essa brincadeira de quando é um, quando é outro. No caso, o do Rengar juntamente com o narrador, isso que é um grande problema. Então a gente tem 3 pontos de vista com 2 tipos de escrita. Ah, mas se é uma história contada em terceira pessoa, nós temos uma terceira pessoa aqui e uma primeira pessoa ali. Sim, uma terceira pessoa aqui, considerando a versão do Rengar, e a primeira pessoa considerando a versão da criatura. É interessante o tipo de construção? Sim, é bem interessante. Tanto que na última live que eu falei sobre... eu não me lembro agora, acho que foi uma live que eu fiz na Roxinha, eu comentei que eu estou escrevendo juntamente com o Bruno uma história em Waterpunk, né, dentro de um cenário Waterpunk. E a gente está escrevendo juntamente ele em terceira e eu em primeira, porque eu gosto muito de escrever em primeira pessoa e ele mancha pra caramba em terceira pessoa, e a gente quis fazer essa brincadeira. Então eu não vejo problema em ter uma história que tem primeira pessoa e terceira pessoa dentro do mesmo texto. E da mesma forma como acontece aqui, tem primeiro um, depois o outro, depois um, depois outro, depois um, depois outro, e a gente vai interligando. Porém, quando acontece o ponto de vista da terceira pessoa, nós não temos o personagem falando juntamente com o pensamento dele, mais a terceira pessoa e o narrador ao mesmo tempo. Existe uma bela separação contextual e você percebe isso no texto propriamente dito. E aqui demora um pouco para você entender esse caos. Ah, mas se tá tendo uma caçada, não seria interessante ter um caos? Sim, um texto caótico é diferente de uma narrativa caótica. Um texto caótico tem diversos elementos que correm para lá e para cá, não sei o que, e se perde. Uma narrativa caótica são muitas informações que traz essa ideia de caótico. Então, assim, a proposta achei interessante, achei legal. Achei interessante principalmente o fato de que em nenhum momento explica quem é a criatura, como ela é, só mostra os pensamentos, você consegue entender mais ou menos como seria ela de uma maneira geral. Quando muda pro Rengar acontece a mesma coisa. É interessante mostrar que também tem algumas imagens, tanto aqui nessa arma, temos essa arma. Então é legal você ver essas construções e no final tendo a vitória dele. Então eu gostei, achei uma proposta interessante. Claro que eu tentaria desenvolver um pouco mais narrativamente a parte escrita, não a história em si, porque a história tá bom, tá legal, tá de boa, passou, gostei. O problema é a estruturação, a estrutura mesmo narrativa do texto, das palavras, estão tanto caótica. Então eu mudaria alguns elementos para não ficar necessariamente esse risco, mas sim uns 3 pontinhos ou algumas talvez conexões, algumas para evitar algum certo tipo de hiato. Porém, de uma forma geral, eu achei interessante que vale sim a leitura. Tanto o link da biografia quanto aqui do conto, vou deixar aqui na descrição. Com certeza é só você ir lá conferir, que vai ser bem legal. Então, pessoal, essa aqui foi a minha análise do Rengar, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque nós temos aí conteúdos de segunda a sexta com diversos tipos de
formatos, diversos tipos de propostas e, obviamente, alguma coisa você vai gostar dos tutoriais, detalhes, pedidos, aí por demais. Vou deixar aqui embaixo quais são os próximos elementos que a gente vai trabalhar e se você tem algum que você gostaria que entrasse na nossa listinha, só deixar aqui nos comentários que com certeza entra na fila de espera e quando chegar, você será referenciado. Use e abude suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!